MPA num momento da minha vida, metade para o final do curso de graduação de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com uma necessidade de me organizar. Eu comecei a entender meu lugar na sociedade, entender as relações de classe, né? Entender que classe que eu pertencia e tinha essa necessidade de me organizar, e as organizações estudantis não fazia sentido para mim, organização de partido. E aí eu fiz o WAVE, que é o Estágio Interdisciplinar de Vivência em Santa Catarina, que é uma experiência tocada pelos 4 movimentos da Via Campesina que tem no estado, MPA, MST, MMC e MAB. E foi lá onde eu conheci o MPA e tudo fez sentido, assim, todas as pautas e lutas que o movimento apresenta, de agroecologia, soberania alimentar. Também trouxeram a parte de agroindustrialização, né? Então também queria dar esse link do que eu estava estudando com algo maior, né? Para mim não fazia sentido só terminar a graduação e ir para o mercado de trabalho. Aí o MPA entra até não dá sentido maior assim para a vida, né? Uma utopia que me faltava. Então o MPA entra nesse momento da minha vida e me acompanha até então, e vai acompanhar, né? Acho que pro resto da vida. Tenho meus contatos reais e práticos com o campo, com o interior, com produção de alimento, com a base do MPA. Então é nesse conhecer a experiência, que é a experiência que eu estou até hoje, né? E agora conduzindo os processos enquanto presidente da cooperativa também. Para mim e para muitas mulheres, assumir esse espaço é um desafio, mas a gente já está por trás, digamos, mais à frente também de muitos processos. E isso só nos coloca num lugar que a gente pode colocar ainda mais as nossas pautas e as nossas demandas. Mas aí é isso, é mulher, mas também jovem, então o desafio aumenta um pouco. E estar à frente desse espaço de decisão, de poder, que é a presidência da cooperativa, ele reafirma que a gente é capaz. Temos a nossa retaguarda, né? Mas nos coloca aí mostrando que a gente é capaz de estar nesses espaços, colocando cada vez mais as nossas demandas. Para pensar a transição agroecológica, tu precisa das sementes crioulas, tu precisa dos bioinsumos necessários para a produção, tu precisa fomentar a produção e pensar a comercialização, abastecimento, né? Então a gente tem as metas para nos guiar melhor, né? Mas a gente, em muitos outros estados e ali no Rio Grande do Sul, em específico em Seberi, a gente consegue atuar nessas frentes, né? Então tudo se complementa, né? Todas as nossas estruturas vão se complementando para atingir o objetivo maior, né? Que o MPA seja uma referência em agroecologia e abastecimento popular. Já faz alguns anos que o centro em Seberi, ele estuda formulações de biofertilizantes. Então a gente tem toda uma linha, né? Uma plataforma de bioinsumos, que são os biofertilizantes, biocontroladores, que são vamos dizer fertilizantes, mas é bio, né? Biológico, é sustentável. Líquidos, que é para pensar a fertilidade do solo, a fertilidade da planta e o controle de pragas e doenças, né? E também a parte sólida, que seriam os compostos orgânicos, bocache e o pó de rocha. Então a gente tem uma produção mais artesanal dos biofertilizantes hoje e uma produção em uma escala um pouco maior de compostos orgânicos e pó de rocha, um nível mais tecnológico industrial, pensando essa escalonização mesmo da agroecologia, né? Hoje a gente comercializa para outras associações, outras cooperativas, principalmente o pó de rocha, né? Então a gente diz que atinge em torno de 600 famílias no noroeste do estado, oeste catarinense. Mas o número pode ser muito maior, né? Porque a gente comercializa para associações de parceiros, seja MAB, seja associações de pequenos agricultores, e que vai espraiando, né? Para o estado, para os 2 estados. E a gente visa aumentar essa capacidade produtiva, então estamos fazendo investimentos na parte de adubo orgânico, e mais recentemente a gente lançou a construção de uma fábrica de bioinsumo, pensando em escalonar também os biocontroladores à base de bactérias. Então aí é de fato transformar tanto a cooperativa como o centro
uma referência, né, um centro de referência nessas tecnologias sociais, né, que são tecnologias sociais, os bioinsumos para a gente, e que seja uma referência na produção, no uso e também na capacitação. Então, que tem que estar aliada a isso, né? A gente tem o centro de formação no mesmo espaço, onde a gente também realiza esses cursos com Sebastião Pinheiro, cursos de biopoder camponês, que tem que estar entrelaçado, a gente voltar a usar essas técnicas, né? Que elas são nossas técnicas tradicionais, nossas tecnologias tradicionais de fazer agricultura. Então, a gente quer construir a agroecologia, mas a gente quer destruir as formas de opressão e dominação também. Então, a gente quer voltar para o campo, mas as relações sociais, elas também têm que ser outras. E acredito que a juventude, ela traz isso mais forte ainda. Que a gente quer produzir alimentos agroecológicos, saudáveis, com relações saudáveis. Enfrentando o machismo no campo, que ainda é muito grande, enfrentando o racismo no campo, a LGBTfobia, homofobia. Então a gente quer construir outras relações no campo e lutar para esse campo ser digno da juventude ficar. E aí entra a mecanização, entra a reforma agrária. Então eu venho da cidade para o campo e eu não tenho terra. Então já são mais pautas ainda do que a pauta produtiva, organizativa que o MPA tem. E a juventude, conversando com os nossos companheiros aí jovens, a gente vê isso. A gente precisa falar do acesso à terra para essa juventude que quer ficar no campo produzindo alimento. Então, como que a gente tem relações, estruturas que nos façam permanecer no campo e contra o que foi construído, né? Esse esvaziamento ele não foi por acaso, ele foi ocasionado, né? Tem uma razão para se acontecer. E foi dadas as condições para acontecer, né? Então a gente luta para ter esse retorno, um retorno de um campo digno de fato para a juventude. Nós vamos alcançar. Vamos alcançar.